Linha Aberta, com Carlos Alberto Sardenberg. O Carlos Alberto Sardenberg está de volta das suas merecidas férias. Bom dia, Sardenberg, tudo bem? Bom dia, Nonato, bom dia, ouvintes do Jornal da CBN. Estamos de volta. Você sabe que isso aí é muito relativo, né? Ah, é? Por quê? Porque as pessoas falam assim, puxa, como você ficou de férias? E com a gente, quando olha, passou um dia e já acabou. Passou voando, né? O que disseram é isso. O Sardenberg sai muito de férias. O Milton, então, nem se fala, enfim. O Milton toda hora, né? Vocês tiram muitas férias, viu, Sardenberg? Aí você olha pra ele e fala, nem deu tempo de fazer nada. Nem descansei, né? Olha aqui, Sardenberg, é um levantamento da Receita indicando que 89% dos municípios no país têm dívida de quase 100 bilhões de reais em contribuições ao INSS, né? O que é que está ocorrendo, hein? Ou seja, além dos estados, os municípios também têm problemas, né? Pois é, os municípios têm um baita de um problema e a natureza do problema dos municípios tem origem muito parecida com, aliás, até mais intensa que a dos estados, que é o crescimento da folha de salários. Os municípios tiveram um ganho de receita depois da Constituição de 88, quando ela foi sendo aplicada aos poucos, né? O fato é que as prefeituras, com a Constituição de 88, plenamente implantada, tiveram um expressivo ganho de receita e gastaram a maior parte dessa receita com o pessoal. E além disso, você tem aqueles municípios que só dependem do governo federal, que dependem inteiramente do governo federal. Quer dizer, não tem receita própria e tudo que arrecadam depende de participação daqueles fundos de receitas federais e estaduais. E devem, e com essa gestão ruim, acabaram com essa dívida aí de quase 100 bilhões em relação ao INSS. Para o ouvinte ter uma noção do tamanho da coisa, Donato, 100 bilhões no ano passado praticamente pagaria o déficit do INSS. Pra você ter uma ideia, quer dizer, se os municípios estivessem em dia com as suas contas, é capaz do INSS não tivesse dívida no ano passado. Aí muita gente vai dizer, então está resolvido o problema da Previdência, é só os municípios pagarem. O problema é pagarem. É que eles não têm o dinheiro, né? É isso. É que eles não têm o dinheiro. E isso revela a situação, o INSS precisa de uma reforma, mas é grande parte porque muita gente não o paga, né? Como o caso dos municípios. Mas a situação hoje não é fácil de você dizer, não, basta que as empresas devedoras paguem, os municípios pagam, o governo estadual paga e está resolvido. Não está, porque esse pessoal não está pagando justamente porque não tem dinheiro. E revela que o problema que a gente chama o problema fiscal brasileiro, que é o problema das contas do setor público em geral, é um problema muito maior do que está aparecendo na superfície. Porque o setor público é um baita devedor, né? O setor público deve para o setor privado, por exemplo, não paga indenizações, não paga os famosos precatórios, né? Gente que tem a receber do governo, entra na fila, não recebe e tal. Tem as disputas judiciais entre o setor público e o setor privado. Aí uma parte perde e se faz um depósito judicial enquanto não termina a justiça. Os governos conseguiram um jeito de usar esse dinheiro, que não é deles, é um dinheiro que está em dúvida ainda quem vai ser o dono, né? Porque o processo judicial está em andamento. Os governos conseguiram avançar nesse dinheiro dos depósitos judiciais e depois não pagam, né? Não pagam, quer dizer, então não pagam a União e tal. E os governos são devedores entre si. O governo estadual deve para o governo federal, as prefeituras devem para o federal e para o município e para a União. Então, é uma situação completamente complicada que só resolve quando você fizer um acerto geral de contas, mas não mandando a conta para o contribuinte, que é o que tendem a fazer, né? Fala, olha, a prefeitura não pode pagar a União não pode prestar dinheiro para a prefeitura, qual é o resultado? Manda a conta para o contribuinte via impostos, né? E é isso que não pode ser feito mais uma vez. O que tem que ser feito... O Zilkowski, que é o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, ele chegou a dizer que tem muito débito lançado indevidamente lá. Mas... Tem isso mesmo ou não?
Tem, mas deve ter muito débito faltando também, né? Entendi, compensa. Dinheiro que não foi computado ainda, né? O fato é muito concreto, tem a maior parte dos municípios, 90% dos municípios é devedor, né? Não tem as contas ajustadas com o INSS. Isso aqui o dinheiro é o seguinte, funcionários contratados sem ser pelo serviço público, né? Quer dizer, não estatutários, não funcionários estatutários, que são contratados com o CLT e tal, e que tem que pagar INSS. E outras situações em que o governo federal, o governo municipal tem que pagar o INSS e não paga. Então, há uma grande confusão, e precisa de um acerto de contas, mas com o compromisso de ajustar as contas. Por todo lado que a gente vê, é gasto, né? E tem que controlar isso. Essa é a questão. E tem que controlar pelo corte de gastos, né? Porque se você for controlar pelo aumento da dívida, como alguns querem, ou pelo aumento de imposto, você apenas prolonga a dívida. Vai ser mais do mesmo também. Vai ser mais do mesmo, porque os estados, os municípios não estão pagando e vão continuar sem pagar e vão pegar esse dinheiro a mais, essa folga a mais que tiverem, e vão gastar em outras coisas. Que é o famoso caso da renegociação das dívidas, entende? Você renegocia a dívida dos estados, isso dá um alívio e eles passam a gastar mais de novo. Então, enquanto não for criada uma estrutura e regras que impeçam o aumento do gasto, nenhuma negociação vai dar certo. Toda negociação vai ser um prolongamento da dívida e um custo para a sociedade, né?